Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui começando novamente uma nova gravação, um novo vídeo aula, um novo vídeo para refletirmos. Nós estamos gravando sobre seitas e heresia, não estamos querendo denegrir, difamar nenhuma religião, nenhuma instituição. Estamos analisando aqui à luz dos seus próprios contextos, das suas próprias confissões, dos seus próprios credos, daquilo que está expresso na sua própria declaração de fé. O que estamos fazendo é analisando à luz da Bíblia Sagrada, o que está escrito, que essas doutrinas, esse ensinamento dessas demais instituições faz parte do contexto do cristianismo histórico e bíblico, que tem a Bíblia como a palavra de Deus, a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre o mormonismo, Vamos começar com a sua história. Na história do mormonismo tem início com a pessoa de Joseph Smith, Joseph Smith. A primeira visão de Joseph Smith, ou então a primeira visão de Smith, Joseph Smith na primavera de 1820 diz ter recebido a sua primeira visão, segundo a qual aparecera Deus Pai em forma de pessoa humana e Jesus Cristo, denunciando a falsidade de todas as igrejas da época, segundo ele. E a segunda visão de Smith, segundo o relato do próprio Smith, apareceu-lhe um anjo, Moroni, em 21 de setembro de 1823, que segundo fez crer havia vivido naquela mesma região há uns 1400 anos, ainda conforme o relato de Smith, Mormo, pai de Moroni, um profeta. Havia gravado a história de seu povo num livro escrito sobre placas de ouro, informando também sobre a plenitude do Evangelho eterno. Moroni teria enterrado essas placas ao pé do monte chamado Cumorah, próximo do local onde hoje é Palmira. E em setembro de 1827, ao fazer uma escavação, Smith desenterrou as placas de ouro escritas em hieróglifo do Egito reformado, um idioma inexistente. Uma vez traduzida, a obra foi publicada pela primeira vez em 1830, recebendo o título de O Livro de Mormon. O Livro de Mormon. E a fundação da Igreja Mormon. No dia 6 de abril de 1830, Joseph Smith e 5 outras pessoas reuniram-se para organizar a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Joseph Smith concorreu à presidência dos Estados Unidos da América, foi preso por traição, sendo levado à prisão em Carthage, no Illinois, onde no dia 27 de junho de 1844, uma multidão furiosa invadiu e arrebentou as portas, matando juntamente com seu irmão. Joseph Smith, segundo se diz na história, teve 64 filhos e 27 esposas. É uma coisa que é encoberta. E a divisão da Igreja Mormon. Depois da morte de Joseph Smith, a sua igreja se dividiu. A primeira facção seguiu a liderança de Brigham Young, fiel discípulo do profeta Smith, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Young e aqueles a que liderava, após a penosa peregrinação em julho de 1847, chegaram ao estado de Utah, onde hoje é a cidade de Salt Lake. Fundaram a sede da igreja. A maioria, no entanto, decidiu ficar sob a liderança de Joseph Smith, terceiro filho do fundador, e organizaram a igreja, estabeleceram a sua sede independente, chamando a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Últimos Dias.
No Brasil, os mormons iniciaram seus trabalhos no sul, entre colonos alemães em 1928, né? Em 1928. Outra questão aqui, as obras, os livros, as crenças, né? O livro de Mórmon, né? O livro de Mórmon é também denominado de o Outro Testamento de Jesus Cristo. É uma segunda testemunha de Cristo, considerado pelos mormons superior à Bíblia. O livro de Mórmon continua desacreditado do ponto de vista teológico, histórico, geográfico, científico, especialmente pela arqueologia. Uma das questões aqui na pesquisa que fiz sobre o mormonismo, não encontrei um único arqueólogo não mórmon que desse crédito à história do livro de Mórmon. A Ilusão do Mórmon, editora Vida, né? Outra aqui, ele já passou por mais de 4.000 mudanças desde que foi editado pela primeira vez, foi de 1830, né? Já teve muita questão. E uma das coisas aqui, as escrituras Mórmon, o livro de Mórmon, 10.000 citações diretas da versão da Bíblia inglesa, King James. Doutrinas e Convênio, coleção de 138 revelações principais dadas a Joseph Smith sobre muitos aspectos das doutrinas e práticas, né, da Igreja Mórmon. A Pérola de Grande Valor possui 4 elementos, né? Livro de Moisés, Livro de Abraão, escrito de Joseph Smith e Regras de Fé. Declarações oficiais. São as declarações oficiais do profeta vivo e de outras autoridades gerais da igreja, né? Do Santo dos Últimos Dias. Então tem essas declarações gerais aqui. Vamos agora colocar a questão aqui, a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, é escrita pelos homens, mas os santos dos últimos dias reconhecem que se introduziram erros nessa obra sagrada. Além do mais, consideram incompleta como um guia, né? Quem são os mormons, né? A refutação, a Bíblia é divinamente inspirada. Isso já está registrado em 2 Timóteo 3,16, né? Absolutamente digna de confiança, perfeita e verdadeira, como refutação a isso também que coloca. Outra da questão, doutrina, sacerdócio de Arão. Joseph Smith afirma que enquanto orava com Oliver Cowdery, João Batista apareceu-lhe, impôs as mãos, ordenando assim o sacerdote de Arão aos dois. O sacerdócio, como refutação, o sacerdócio de Arão foi abolido e substituído por Cristo. O sacrifício praticado sobre a lei servia de tipo a Cristo e não tem mais sentido na graça, uma vez que tiveram nele o seu cumprimento perfeito. Jesus fez o maior e definitivo sacrifício quando fez de uma vez por todas, entregou-se pelos pecados do povo. E sendo constituído nosso eterno e sumo sacerdote, né? Hebreus 7,11, né? Hebreus 7,11. Então, temos que analisar as doutrinas sagradas, a Bíblia Sagrada. A questão da doutrina, sacerdócio de Arão. Pedro, Tiago e João visitaram Joseph Smith e Oliver e conferiu-lhe o sacerdócio de Melquisedeque. A refutação bíblica. Nenhum homem depois de Melquisedeque ocupou tal posição até que Jesus viesse e cumprisse o que Melquisedeque e seu sacerdócio tipologicamente representava. Jesus é o único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está em Hebreus 3:1, Hebreus 5:6, 10 e 6. O sacerdócio de Melquisedeque é imutável, intransferível. É somente Cristo tem sacerdote. Hebreus 7:24. A Bíblia não fala de um sacerdócio de Arão ou outro sacerdote de Melquisedeque para a igreja, mas do sacerdócio de todos os crentes. Só isso que a Bíblia fala, que é registrada em 1 Pedro 2:5. Só para falar novamente. A Bíblia não fala de um sacerdócio de Arão ou um sacerdócio de Melquisedeque para a igreja, mas do sacerdócio de todos os crentes. Isso está registrado em 1 Pedro 5, 2, capítulo 2, versículos 5 e 9, né? Capítulo 5 e 9. A questão da doutrina do progresso eterno, né? A questão do mormonismo. Somos tão eternos quanto Deus. Para atingir a perfeição e deidade, teremos de passar por 4 estágios da vida. Existimos eternamente como inteligência, né? O que eles colocam. Progredimos daí para o mundo de espírito pré-mortal. O terceiro estágio
progresso eterno é a nossa presente provação mortal. A nossa posição depois da morte depende das nossas obras nessa vida. Quem for bom, mormo, pode esperar a glória celestial e possível a deidade, né? A divindade. É esse que eles colocam. Dentro da questão aqui do mormonismo, doutrina dos 3 locais de glória. Reino celestial, para onde vão os ímpios do mundo, né? Reino terrestrial, para onde vão as pessoas boas que não foram mormons. Reino celestial, reservado somente para os mormons, onde os mormons que se casaram no templo, né, se tornarão dignos de chegar à exaltação à deidade. A questão da doutrina do inferno. O inferno, a segunda morte, é reservado para o diabo e seus anjos, para os mormons apóstatas. É muito forte a questão. E dentro de uma refutação, vamos analisar à luz da Bíblia Sagrada. Vamos fazer algumas considerações à luz da Bíblia, né? A Bíblia jamais ensina a haver 3 céus que sirvam de habitação eterna para o homem. Mas sabemos que a Bíblia fala a questão do céu no plural, claro, né? Que a questão, o céu de nuvem, o céu como firmamento e o céu do céu que é o lugar da habitação. O que nós estamos colocando é o seguinte: a Bíblia jamais ensina a haver 3 céus que sirvam de habitação eterna para o homem. A passagem de Jeremias citada acima não fala da pré-existência do profeta, mas sim da presciência de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15 e 46 refuta a crença na pré-existência do ser humano, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. É o que está colocado aqui no texto. A questão aqui é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus aqui dentro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses, né? Como o mormonismo entende a trindade. A trindade para eles é um tipo de triteísmo, são 3 deuses. Então, dentro da doutrina de Deus aqui mormonista, ele fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses. O Pai, segundo eles, né, o Pai possui um corpo de carne e osso tão tangível como o homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não possui um corpo de carne e osso, mas é uma personagem de espírito. Deus jamais foi como nós. Deus já foi como somos, né? Agora ele é um homem exaltado, entronizado em céus distante. Quando Adão chegou ao jardim do Éden, veio com um corpo celestial, ele ajudou a fazer e organizar esse mundo. Ele é Miguel, o arcanjo, o ancião de dias, ele é o nosso Deus, o único Deus com quem temos algo a ver. Isso está na doutrina de Deus, na doutrina mormon, a doutrina de Deus aqui. Vamos fazer considerações bíblicas novamente aqui, uma refutação bíblica, né? A Bíblia ensina que há somente um Deus e não 3 deuses. É somente analisar Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel, nosso Deus é o único, né? O cristianismo não crê em 3 deuses, mas num Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como falamos da doutrina da Trindade. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Jesus disse, Deus é Espírito, João capítulo 4 e 24, Lucas 24 e 39. Lemos, um Espírito não tem carne nem osso. Deus não é um homem que muda e progride. Números 23 e 19, Oséias 11 e 9, são as referências bíblicas que você pode estar analisando. A questão da doutrina da família, a família divina no mormonismo. Considera a divindade como uma família composta por Deus, suas esposas e seus filhos, Jesus e Satanás. Ainda várias noras, genros, netos, toda ela vivendo em poligamia e desunida. Jesus Cristo. Jesus foi criado como filho espiritual do nosso Pai e Mãe no céu. Lúcifer, que mais tarde se tornou Satanás. Jesus era irmão espiritual de Satanás. Misericórdia. Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus era casado
segundo eles, segundo a doutrina mor. Jesus era casado e polígamo. A expiação de Cristo, o sangue de Jesus não é suficiente para expiar todos os pecados. Há certos pecados que, segundo eles, pode ser expiado pelo sangue do próprio pecador. Misericórdia. Isso é o mormonismo. A questão aqui, relacionamento pessoal com Jesus. Adoramos somente ao Pai. A refutação, uma refutação bíblica, né? O Jesus da Bíblia sempre existiu, pois é eterno. Miqueias 5:2, João capítulo 8, versículo 58, onde que Abraão existisse, eu sou, né? Apocalipse 1:17. Ele não é o Espírito, olha lá, ele não é o Espírito irmão de Lúcifer, mas o Criador de Lúcifer. Ele é criador do anjo, né, que se tornou por escolha própria Satanás. Não é irmão de Satanás. Isso é uma blasfêmia. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1:18, Jesus. Lucas 1:34. Não há nenhuma passagem na Bíblia que afirme que Jesus foi polígamo ou foi casado. Não teve nenhum caso com mulher. Isso não tem na Bíblia, não tem base bíblica. Quanto à expiação, a Bíblia diz em 1 de João 1:7 que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em 1 de João 2:2, que ele é a propiciação pelos nossos, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Quanto ao relacionamento pessoal com Jesus, a Bíblia diz em 1 de João 1:3 que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Outra questão, Estevão orou a Jesus e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Está registrado em Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. A última oração na Bíblia foi dirigida a Jesus: Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20, né? Então Jesus está aqui, tem toda a referência bíblica. Agora vamos ver a salvação, doutrina da salvação dentro do mormonismo. A salvação é alcançada pela fé, arrependimento, batismo, pela remissão dos pecados, boas obras, obediência às leis e ordenança do Evangelho, de acordo com os ensinos da Igreja Mor. Dois tipos de salvação dentro da Igreja Mor, dentro do mormonismo: salvação geral. Na consumação do século, Deus punirá de maneira restauradora as almas dos homens que rejeitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e reconciliando-os consigo mesmo. B. Salvação individual pessoal. Essa salvação é condicional. Não há salvação fora da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, que pensa lá, eles são exclusivistas. Salvação é somente na igreja de lá, relacionada à salvação individual. Outra questão, vamos fazer uma refutação bíblica, vamos fazer uma refutação teológica. Então, dentro da refutação bíblica, os benefícios da obra expiatória de Cristo só serão aplicados naqueles que crê nele e receberão, e que receber, né, ele como Senhor e Salvador. João 3,16, o textual da Bíblia, usa o mundo, né? Romanos 10, se com sua boca confessar Jesus, crê que ele ressuscitou entre os mortos. Romanos 10:9, falando aqui rápido, né? Atos 4:12, né? Também tem todo o registro. A salvação é pela graça mediante a fé, sendo, portanto, um dom de Deus e não resultado de boas obras. É o que está registrado em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e Romanos 3:24. Então, nós somos salvos não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, mas pelas obras e mérito de Jesus. Com relação ao templo, né, o mormonismo, as igrejas são usadas para culto e outras reuniões, enquanto que os templos são utilizados para cerimônias secretas, né? Então tem lá o batismo, especificamente o batismo pelos mortos, a ordenação associada do sacerdote, né? Cerimônias de casamento. Os mormons creem que as pessoas, além de casarem nessa vida, podem se casar no templo e para a eternidade. Ordenança de selamento. Dentre outras, há uma que diz respeito às crianças nascidas fora do casamento celestial ou eterno, a fim de serem seladas aos seus pais na eternidade, né? Vão ser semideuses, isso é mitologia grega.
A questão com relação a requisitos para entrar no templo, segundo o mormonismo. Excelente reputação moral. Obediência às autoridades gerais da igreja, ser dizimista fiel e integral. Guardar a palavra da sabedoria, não tomar café, não pode tomar café, não tomar café, lá não toma café, não toma café. Não fumar, não ingerir bebida alcoólica, não usar drogas, não tomar chá preto, né? Tudo que é preto, acho que devia ter Coca-Cola também que não pode tomar. Ter uma recomendação por escrito do bispo da sua área, né? Então são requisitos para entrar no templo, né? Acho que são as refutações aqui que vamos dar à luz da Bíblia. A igreja mórmon usa 1 Coríntios capítulo 15, 29 para provar que seu conceito de batismo pelos mortos é bíblico, porém o assunto que Paulo está discutindo não é o batismo pelos mortos, e sim a ressurreição do corpo. A história indica que havia seitas que praticavam batismo pelos mortos. Paulo está se referindo a elas quando diz: doutra maneira que farão os que se batizam, terceira pessoa do plural, pelos mortos. A Bíblia não fala de uma segunda chance após a morte. Hebreus 9, 27. Não tem segunda chance após a morte. Morreu, acabou. A chance é só aqui na terra. A esperança é aqui. Morreu, acabou. Se crermos aqui, céu. Que não crer aqui, outro lugar, o inferno. Casamento celestial eterno é contrário aos... Casamento celestial eterno é contrário ao que Jesus declarou em Mateus 22 e 30, né? Então temos base bíblica para refutar, para analisar nessas doutrinas. A questão do mormonismo e o racismo. Por muitos anos a posição do mormonismo foi de que as pessoas de raça negra seriam inferiores, né, e amaldiçoadas por Deus devido a pecados cometidos antes de nascer. Os negros, segundo o movimento, foram espíritos que não lutaram valentemente a favor de Deus contra a luz. Por essa causa, diz o mormonismo, foram enviados à terra com a pele escura. Esta é a explicação da igreja mórmon para a existência da raça negra. Por essa razão, os negros foram, por quase 140 anos, barrados de ocupar uma posição de autoridade dentro do mormonismo. Misericórdia. O mormonismo e o racismo aqui. Vamos analisar mais uma vez. A mudança da visão racista aconteceu em julho de 1978 por causa da construção do templo em São Paulo. Como impedir que um grande número de negros entrasse no prédio se eles ajudaram a construir? A igreja mórmon disse que a mudança veio com o resultado de uma revelação divina. Entretanto, foi por pressões surgidas no Brasil. Refutação. Se a doutrina do negro no mormonismo fosse de Deus, ela não seria mudada, pois o Deus da Bíblia não muda. Realmente. Está registrado que ele é imutável em Malaquias 3 e 6, Tiago 1 e 6, não há sombra de variação nele. Tiago 1 e 17. A Bíblia condena o racismo, né? Atos 10 e 34, Colossenses 3 e 11, Tiago 2 e 9. A Bíblia condena o racismo e a acepção de pessoas. Deus, mais de 11 vezes, não faz acepção de pessoas. Então, está aqui colocada, né, rapidamente. Você pode estar analisando esse vídeo, procurando obras. Eu estou com a Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Apologético do ICP. Né? Você pode acessar também o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, que vai ter muitos artigos, muitos trabalhos, né, até livros, cursos sobre a questão de sectas e heresia. Você pode estar acessando o site do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, né, que lá está reforçando todo esse conteúdo que tem aqui, inclusive na Bíblia Apologética, que fala sobre toda a crença de prática do mormonismo. Né? Então, nós não cremos como eles creem dessa maneira. Nós cremos que a Bíblia nos explica o que está dentro do cristianismo histórico e bíblico, né? E preservamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, devemos pensar e analisar. Não estamos aqui para difamar, como eu já falei, para denegrir, né? Mas estamos aqui para analisar a luz da Bíblia, né? A luz da Bíblia e fazer as considerações bíblicas e as refutações bíblicas segundo as suas declarações e crenças. Mais uma vez, shalom, a paz do Senhor. Até o próximo vídeo que eu vou falar sobre as testemunhas de Jeová. Até mais.